Olá, amigos do canal! Sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou falar sobre fenologia e fisiologia da cultura da cebola. Se você ainda não é inscrito no Horta Online, se inscreva, deixa já seu like, te garanto que o vídeo de hoje vai ser excelente, e compartilhe com seus amigos em grupos de WhatsApp. E após a vinheta, confira o vídeo de hoje. O que seria fenologia, que é um dos assuntos do vídeo de hoje? Fenologia é como a planta se desenvolve. No caso da cebola, nós temos duas fases bem marcantes no ciclo. Uma em que a planta emite folhas e posteriormente essas folhas entumecem. Então é a bulbificação. O que seria o bulbo? Um conjunto de folhas entumecidas. Então isso aí seria a bulbificação. Então a primeira fase forma folhas, uma segunda fase esse bulbo entumecido ganha tamanho. E isso, nessa segunda fase que está ganhando tamanho, também pode ter emissão de folhas, porém num ritmo menor. E esse aspecto da fenologia, ele é extremamente dependente das condições climáticas. Dois fatores, dois elementos climáticos, eles têm muita influência sobre a bulbificação, sobre como a planta de cebola vai se desenvolver. Um deles é o fotoperíodo, ou seja, a duração do dia, e o outro, a própria temperatura. Quando nós temos um fotoperíodo mais curto e dias curtos, combinado com baixas temperaturas, isso estimula a planta de cebola a emitir folhas. Quanto mais folhas a planta emitir, em tese, maior o bulbo formado. Então, nós temos aí então o fotoperíodo e também a temperatura, às vezes, bloqueando a bulbificação. Isso é bom ou ruim? A gente vai ver que tem uma interação com a variedade e que depende. Por outro lado, quando nós temos o dia alongando e maiores temperaturas, isso estimula a planta a começar a acumular reserva, na base das folhas, o bulbo se entumece e cresce. Mas você sabe que em diferentes regiões do Brasil ou do mundo, a gente tem aí durações de dia, noite diferentes e também temperaturas diferentes ao longo do ano, que são as estações do ano. E com isso, nós precisamos de adequar a variedade à condição reinante no momento da semeadura ou durante o ciclo de cultivo. Por exemplo, aqui no Cerrado, onde eu estou, normalmente em janeiro, fevereiro, início da semeadura, nós temos altas temperaturas e os maiores fotoperíodos do ano. Então, se eu colocar uma variedade de cebola muito sensível a esses fatores, ela pode bulbificar precocemente e bulbificando com poucas folhas, com 4, com 5 folhas, ela acaba não tendo o número de folhas interessantes para sustentar um bulbo comercial desejado. Por outro lado, o nosso semeio aqui normalmente se estende até abril, início de maio. Lá em maio, abril, maio, o que eu tenho? Principalmente mês de abril. Eu tenho um fotoperíodo menor e menores temperaturas, tanto em abril, maio e junho. Se eu colocar uma variedade que vai produzir muitas folhas e o fotoperíodo e temperatura ainda bloqueiam a bulbificação, o que acontece? A planta coloca um número de folhas excessivo e acaba não bulbificando ou bulbificando muito tardiamente, gerando um bulbo de tamanho indesejado, muito grande. Então, na bulbificação precoce, um bulbo pequeno, na bulbificação tardia, um bulbo muito grande, correndo o risco, no caso de ser tardia, de nem bulbificar. Eu vou exemplificar aqui o que seriam esses três cenários que eu disse. Aqui, essa primeira planta, é um bulbo, tá, que já está no final, ele está com apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folhas, e é um bulbo, tá, que seria classificado como classe 2, tá? Um bulbo aí que o valor comercial não é o máximo na maioria das regiões das condições de cultivo. Já esse bulbo aqui, ó, que você pode verificar, ele tem algumas características interessantes. Ó. A planta apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folhas, mas são folhas maiores
O bulbo está na classe 3. Ele tem o pseudocaule, que é essa parte da planta fino, já fechando, e a planta já está indo para o período de estalo. Essa planta aqui do nosso campo de fevereiro está ao redor de 100 dias pós-semeadura. Essa planta aqui está perfeita. Essa planta aqui, ó, apesar de ter dado 7 folhas, ela está com o pseudocaule mais fino e mais curto. Ela não teve reserva suficiente para transformar esse bulbo em classe 3. E aí vem uma colocação: quantas folhas eu preciso nessa época que a cebola vai estalar, ou seja, quando ela vai deitar? Quando você vê a cebola deitada, a gente vai mostrar daqui a pouquinho no vídeo, a cebola está no estalo, indicando aí fim da translocação de fotoassimilados das folhas para o bulbo, e com isso finalizar o ciclo. A planta estaria no seu máximo de matéria seca, no bulbo. A gente precisa de ter de 7 a 9 folhas. No mínimo 7 folhas grandes, como essa daqui, está chegando, no caso de variedades de folhas mais curtas, em torno de 8, 9 folhas. Isso daí seria o interessante para nós termos um bulbo caixa 3 com pseudocaule num diâmetro condizente com o enchimento do bulbo. Ele não pode ser muito curto e muito fino, senão não enche. Não pode ser muito comprido, porque eu teria problemas de qualidade, como eu vou mostrar aqui na sequência. Veja aqui de uma outra variedade agora, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 folhas. Folhas grandes, muitas folhas. Você já vê que esse bulbo já está passando para a caixa 4 ou classe 4, que já começa a perder valor comercial por tamanho excessivo. E um detalhe, olha como o pseudocaule é grosso e muito comprido. Então, essa lavoura aqui, provavelmente o produtor, o que ele ia fazer numa variedade dessa? Ele teria que cortar a água e antecipar a irrigação, né, parar a irrigação para a planta estalar de forma forçada, ou seja, para ela deitar e ele enlerar a cebola para o processo de cura. A planta não teria acumulado o máximo de matéria seca e teria um excesso de umidade no pseudocaule que pode prejudicar o pós-colheita, criando bactérias, tá? Fungos, principalmente bactérias. Lembrando que quando eu forço o estalo, a planta não estaria no seu máximo de matéria seca, o que prejudica a vida pós-colheita. Então aqui teve um excesso de folhas. Já, eu vou mostrar aqui um último material. Olha esse daqui, ó. Esse material, eu já contei aqui, ele está com 16 folhas. Olha como que o bulbo todo descaracterizado, muito grosso, pseudocaule, muito comprido. E essa planta aqui, para esse cultivo, na estação experimental, em fevereiro, não foi interessante. Essa planta aqui teria um excesso de reserva, produzindo um bulbo acima de um caixa 5, que não teria interesse comercial. E ainda tendo um bulbo aí com pseudocaule muito grosso, predispondo a planta à ocorrência de bactérias no pós-colheita. Porque se isso aqui vai instalar forçadamente, pode ficar muito acúmulo de umidade aqui na época de cortar a cebola, e com isso a cebola não cicatrizando esse ponto aqui de conexão com a parte aérea. Agora, essa variedade aqui, significa que ela é ruim? Não, ela não se adequou para o fotoperíodo e para a temperatura média reinante em Rio Paranaíba, que é onde está aqui a nossa estação experimental de Minas, neste período. Talvez essa variedade ela pode ser muito interessante, por exemplo, em regiões do Nordeste de altitude um pouco menor, com fotoperíodo um pouco maior em determinada época de cultivo. Se eu coloco essa variedade num ambiente que predispõe a planta a bulbificar, qual seria o ambiente? Quente, fotoperíodo alto. Essa planta, ela teria tendência de bulbificar, mas por outro lado, ela é uma variedade que tem mais folhas. E aí ela contrabalancearia isso, bulbificaria um pouco mais precoce, mas com o número ideal de folhas, chegando ali entre 7 e 9 folhas adequadas no bulbo classe 3. Então eu dei o exemplo de fazer essa variedade em outro local, mas pode ser que ela seja interessante na minha região. Quando e como? Quando seria num semeio mais precoce. Talvez num semeio mais precoce lá em dezembro, janeiro, em que eu vou ter mais dias com temperatura alta, tá? E mais dias com fotoperíodo longo, em que seria induzida uma bulbificação mais precoce, essa variedade podia ser uma variedade interessante. Então, quando você tem uma nova variedade em avaliação, avaliar esse aspecto da fenologia da planta, como ela está se desenvolvendo, quantas folhas ela tem até a bulbificação,
quantas folhas ela tem na bulbificação e lá no final, qual que é o diâmetro do pseudocaule em relação ao diâmetro do bulbo por ocasião do estalo, né, quando as plantas deitam, indicando aí finalização de ciclo. Isso é muito importante para você escolher a variedade. Nós avaliamos esses aspectos tanto em Rio Paranaíba quanto em Cristalina, em Goiás, para a gente ter a ideia, tanto em épocas de plantio nesses dois locais, em altitudes variáveis, o quanto uma variedade pode ou não estar adequada com relação ao número de folhas que ela vai apresentar no final. Concomitante a isso, é claro, nós vamos avaliar a qualidade de casca, tolerância à doença, qual cebola tem um sistema radicular mais agressivo, que pode ser interessante por N cenários, tá? Fatores como esse. Mas aqui no vídeo de hoje nós estamos mostrando aspectos relacionados com a fenologia e fisiologia. Então a cebola ela vai ter uma fase de acúmulo de folhas mais intenso antes da bulbificação, bulbifica. Alguns materiais mais indeterminados ainda continuam colocando maior número de folhas após a bulbificação, outros menos. E nós precisamos de combinar essa característica do material de mais folha ou menos folha com o ambiente, se ele está induzindo ou não induzindo a bulbificação da planta. Quando a gente faz essa combinação, a gente acha a variedade correta para cada janela de semeadura. Nós temos então, normalmente, variedades que são consideradas aqui no Cerrado do Cedo, que elas serão submetidas a um fotoperíodo e temperaturas maiores logo no início do ciclo, induzindo bulbificação precoce. Então eu tenho que colocar variedades com maior número de folhas, mais indeterminadas. Eu tenho a janela ideal e eu tenho a janela do tarde. O que é a do tarde? A do tarde, a planta só vai ter fotoperíodo curto e baixas temperaturas no início do ciclo. Mas ali, por volta de 40, 60 dias, a temperatura lá em julho para agosto já começa a se elevar e a planta acelera logo o ciclo. Por quê? Cebola gosta de radiação alta e temperaturas altas para altas taxas de fotossíntese. O que vai acontecer de forma estupenda lá no mês de agosto, por exemplo, acelerando muito o ciclo da cebola. Então eu tenho uma variedade que eu preciso ser um pouco mais indeterminada, com mais folhas no cedo. Eu tenho que ter um material com característica de menos folha no meio da janela, aquele semeio ali, por exemplo, de março, porque tão logo ela germina, ela já vai pegar 90 dias de fotoperíodo mais curto, temperaturas mais baixas, ou seja, a própria condição ambiental freia a bulbificação. E eu tenho que pegar um material mediano, lá no fechamento, no semeio de maio. Porque esse material ele vai ter que ter um maior número de folhas lá no início, mas o próprio fotoperíodo já vai condicionar isso, e lá no final ele vai ser muito acelerado pela temperatura e pela radiação alta. Aqui podemos exemplificar uma variedade com bulbificação precoce. Está com 6, 7 folhas a maioria das plantas. É o que o produtor disse que faltou pé. E a cebola acabou estalando, deitando aqui, ó, esse estalo. Você vê o pseudocaule já seccionada, você aperta aqui, você vê que ele desconectou. A planta está no final da retranslocação dos carboidratos, indicando aí período de colheita, tá? A gente vai enleirar a cebola. Em breve você vai ver vídeo sobre isso daí. Aqui eu mostro uma variedade na condição perfeita. A maioria dos bulbos correspondentes à classe 3, a planta apresentou um vigor vegetativo adequado, apresenta aproximadamente 7 a 9 folhas, algumas plantas já estalando, então ela vai ter uma finalização de ciclo natural, com bom estalo e bulbos de tamanho correto. Veja essa variedade. Olha o diâmetro do pseudocaule muito grosso, a bulbificação ruim. Veja plantas como essa daqui, ó. Planta muito grossa, tá? E com 15 folhas ou mais. Veja, com muito vigor vegetativo. Então isso aqui não seria uma condição interessante. Significa aqui que a planta ela foi inadequada para a época. A combinação do número de folhas da planta com o fotoperíodo da época de cultivo, ela atrasou muito a bulbificação, não sendo interessante essa situação. Gostou do vídeo de hoje? Então deixa like aí.
Se você ainda não deixou o like, está na hora. E compartilhe com os amigos aí no grupo do WhatsApp. Deixe aí nos comentários qual outro assunto que você quer que eu fale da cultura da cebola. Acompanhe-nos também lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacé. Deixe lá sugestões de vídeos, aqui também no YouTube, e vai interagindo conosco. É as suas perguntas, a sua curiosidade que move o nosso canal. Um abraço e até a próxima.